2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 4 ao 6, diz assim: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito real, porém pouco percebido muitas vezes. Eu quero hoje falar sobre a guerra espiritual. A guerra espiritual. Se você não sabe que você está numa guerra, então hoje você vai ficar sabendo. Nós lemos aqui no texto de hoje sobre a milícia, porque as armas da nossa milícia, o que é uma milícia? Se você olhar no dicionário o que quer dizer milícia, você vai encontrar a seguinte definição: a arte ou a prática da guerra. Ou se não, guerra propriamente dito. Em outras palavras, milícia quer dizer guerra. É outra palavra, é outra forma, mas é o mesmo sentido. Nós podemos ler então, porque as armas da nossa milícia é como dizer, porque as armas da nossa guerra. Então existe uma guerra. Existe uma guerra. E eu quero hoje falar sobre essa guerra. É uma guerra espiritual, mas ela é uma guerra. E nós lemos várias palavras no texto de hoje que são palavras que são ligadas à guerra. Por exemplo, nós lemos armas, destruição, fortaleza, cativo. São todas palavras que têm a ver com guerra. Tomar prisioneiros, destruir o inimigo. Você vai lutar, vai ter armas, vai ter destruição. Então, Paulo aqui, ele está alertando, avisando, lembrando Timóteo, a igreja em Coríntio, desse fato. E ele faz isso também para Timóteo, que é o filho na fé dele. Lá em 1 Timóteo 1,18, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Então ele está dizendo, Timóteo, eu quero que você lute a boa guerra. Eu quero que você combata o bom combate. Mais uma vez, referência a uma guerra. Estamos em guerra espiritual. Na última grande guerra que houve no mundo, a Segunda Guerra Mundial, foi entre 1939 até 1945. Faz um tempinho ainda. Eu não estava vivo na época, né? Só estou dizendo o que me disseram. Mas o primeiro ano e meio dessa guerra, ela foi chamada de Guerra Fajuta. Uma guerra fake. Por quê? Porque a Alemanha invadiu a França, invadiu a Polônia, invadiu alguns países, e então a Inglaterra declarou guerra. Estamos em guerra contra vocês, Alemanha. Só que passou um ano e pouco e só ficou isso. Declarou guerra, estavam em guerra, mas ninguém guerreava, ninguém lutava, não acontecia nada. A Inglaterra ficou lá na Inglaterra, a Europa ficou sob o domínio dos alemães, e foi essa guerra fajuta, essa guerra fake. O termo que usava era phony war, ou seja, uma guerra de mentirinha. Porque ninguém lutava, ninguém brigava, estavam em guerra, mas a Alemanha invadiu e ficou por isso mesmo. E muitas vezes o que acontece com nós crentes é justamente isso. Existe uma guerra, como existia no início da Segunda Guerra Mundial. Existe uma guerra, mas ninguém luta, ninguém milita, ninguém batalha. Muitas vezes ninguém nem sequer dá conta de que há uma guerra. Mas há uma guerra de fato. E Paulo está aqui lembrando Timóteo, lembrando a igreja em Corinto sobre isso. E tem muita gente que não acordou, tem muito crente que não acordou essa realidade. Eu digo mais, tem muito não crente que não acordou para essa realidade. Você sendo crente ou não, existe uma batalha espiritual. Por ser espiritual, nós não conseguimos enxergar. Por não conseguir enxergar, você não vai ver nos jornais, nas notícias e no rádio, mas ela existe. Se você for salvo ou não, ela existe. Existe a guerra do bem contra o mal, o diabo contra Deus. Nós sabemos quem vai ganhar, sabemos quem é o mais vitorioso, mas essa batalha está rugindo, essa guerra está acontecendo em esse exato momento que nós estamos vivendo. Então, nós devemos estar sabendo e devemos estar engajados nessa guerra. Porque senão,
nós já estamos derrotados. Então, eu quero trazer e fazer uma comparação sobre essa guerra mundial, que ela é igual a qualquer outra guerra. Qualquer outra guerra que tem no mundo. Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Guerra do Afeganistão, qualquer guerra. Guerra do Napoleão, Guerra da Prússia, qualquer guerra você vai ter as mesmas coisas que acontecem com essa guerra espiritual. Por quê? Porque é uma guerra. E como toda guerra, ela tem várias semelhanças. Por exemplo, como toda guerra, existem exércitos. Existem exércitos. Lá em Lucas 2, versículo 13, fala assim: e no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Veja bem, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. Aqui nós sabemos, conhecemos bem o texto, aqui é no momento, na ocasião que Jesus nasceu, e os pastores estavam no campo, tomando conta dos animais, e quando Jesus nasceu, foi anunciado o seu nascimento, o nascimento, na realidade, do seu general. Jesus era o chefe, é o chefe dos exércitos celestiais. Então, quando Jesus nasceu, quando Jesus encarnou, lembrando que Jesus sempre existiu, nunca houve um momento que Jesus não existiu. O seu nascimento, não é que ele não existia antes, o seu nascimento apenas era o fato que ele saiu do céu, saiu da eternidade e entrou no nosso tempo, entrou na nossa dimensão, na Terra. Mas ele sempre existiu. Tá? Jesus estava lá na criação, foi ele que criou todas as coisas, inclusive. Mas enfim, então aqui nós temos os exércitos celestiais. Note que fala exércitos celestiais. Esses exércitos celestiais, eles vieram bater continência, cumprimentar, anunciar a chegada do Senhor dos exércitos, ou seja, Jesus Cristo. Então, nós temos que abrir nossos olhos espirituais e pela fé entender que existe uma guerra, existem exércitos, e em alguns casos na história da humanidade, esses exércitos celestiais foram vistos com esses olhos. É muito raro, mas já aconteceu. Eu vou ler um exemplo aqui, lá no livro de Reis, de Segundo Reis, onde aconteceu justamente isso. Tá? Segundo Reis, versículo 6, capítulo 6, versículo 15, está mostrando aqui a interação entre Elias e o seu servo. Versículo 15. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Carros são carruagens de guerra. Tá? Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Deixa eu explicar aqui. Eles estavam numa casa e tinha um rei querendo acabar com eles, porque ele tinha umas coisas que ele não gostou muito. Então, o que foi que aconteceu? Eles estavam numa casa, foram dormir, quando acordaram, o servo do homem de Deus abriu a janela, abriu a porta, saiu, não sei o que foi, mas quando ele olhou, ele viu exército de verdade humano. Eram soldados em cavalos e carruagens, o exército desse rei estava lá e tinha cercado eles. Aí ele entrou para dentro de casa e falou: ah, e agora? O que vai ser de nós? Estamos cercados. Aí continua o versículo 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Elias falou: olha, não se preocupe, eles são muitos, mas os que estão conosco são muito mais do que esses daí. É claro que o servo não entendeu, foi nada. Ele falou: e quem está conosco? Eu estou vendo o inimigo, eu estou vendo o exército e o rei mandou para pegar a gente. Agora, quem está conosco? Aí continua. E orou Eliseu, perdão, não é Elias, é Eliseu, o homem de Deus. Eu falei que era Elias, é Eliseu. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Tome. Então, o servo que não enxergava, Deus abriu os olhos dele e ele pôde enxergar. Eliseu já enxergava pelos olhos da fé. Eliseu não precisava ver. Por quê? Porque ele tinha fé. Ele sabia que Deus ia tomar conta dele. Ele sabia que Deus ia mandar seus exércitos. Quem precisava ver era o servo dele, porque o servo dele não tinha fé. O servo dele olhou, viu o exército do rei e entrou em pânico. Então quem precisava enxergar os exércitos celestiais era o servo, e ele enxergou. Então você veja, era algo muito real.
Só porque o servo não enxergava, e francamente Eliseu também não enxergava, mas ele enxergava pela fé. Então, é importante a gente entender que toda a estratégia, todas as armas, todos os treinamentos que nós temos para lutar essa batalha são armas também espirituais, que vamos falar mais um pouquinho. Mas vai depender muito das condições do inimigo. Deus vai sempre mandar ajuda à altura do nosso inimigo. Deus nunca vai nos deixar a desejar. Mas Lucas 14:31 fala assim: ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se ele tem 10.000 contra o encontro de quem vem contra ele com 20.000. Então, aqui Jesus está falando assim, olha, quando você vai para a guerra, você tem que primeiro calcular. Bom, o inimigo está vindo ali, ele tem 10.000. Né? Então, como é que eu vou fazer para ter vitória? O que nós devemos fazer, nós devemos entender que não só o inimigo tem um exército, mas existe o exército celestial. E o exército celestial sempre vai ser a altura do problema. Então, quanto maior for o seu problema, maior é a ajuda que Deus pode enviar. Porque o nosso Deus é ilimitado e nossas armas são poderosas. Então, nós não enxergamos muitas vezes o exército de Deus, nós não enxergamos os recursos de Deus e nós entramos em pânico. A gente vê o problema, como o servo de Eliseu viu o problema, e ele entrou em pânico. Ah, eu vou fazer o que agora? Estamos cercados. Porque ele não estava enxergando. Talvez você não vai enxergar com esses olhos, mas nós podemos crer e enxergar com os olhos da fé que Deus é capaz e Deus vai tomar conta da gente. Deus tem os seus exércitos celestiais. Então, quando a gente não enxerga esse exército de Deus, a gente acaba calculando errado. A gente, em vez de ir para a guerra, a gente recua. E por isso que muito crente não está na batalha, porque eles recuam. Porque eles não estão enxergando o exército celestial, só estão enxergando o problema, o inimigo, sem dar conta de que Deus é maior e que Deus pode. Tá? E note que fala no texto que as armas da nossa milícia não são carnais. Então, as nossas armas, os nossos recursos, não são carnais. Veja bem, Eliseu estava rodeado por um exército. O que foi que aconteceu? Deus mandou um exército físico? Não. Deus mandou ele uma arma super poderosa para acabar com o exército? Não. Era tudo armas espirituais, tanto que o servo não enxergava, tanto que os inimigos não enxergavam, mas estavam lá. Sabe por quê? Não enxergava, não quer dizer que não estava lá. Então, como toda guerra, a guerra espiritual tem exércitos, como toda guerra, a guerra espiritual tem batalhas. Né? Lá em Romanos 7, versículo 23, diz assim: mas vejo que nos meus membros, que é Paulo falando que nos meus membros, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Quer dizer isso? Falando sobre guerra espiritual. Paulo fala aqui que ele tem uma batalha. Mas o inimigo não está fora, o inimigo está dentro. O inimigo está dentro dos seus membros, está dentro do seu corpo. Ele tem o inimigo dentro do seu corpo. Tá? Então, essas batalhas, muitas vezes, e as nossas maiores batalhas, não são com coisas fora, são com nós mesmos. São com nós mesmos. Paulo fala que ele batalhava contra essas coisas, e em especial ele batalhava contra a lei do pecado que opera em nós. Mesmo você salvo, existe em você e existe em mim a lei do pecado. A lei do pecado existe dentro de todo mundo, salvo ou não, crente ou não, a lei do pecado existe, está batalhando contra a lei do entendimento. Então, a batalha que existe dentro de nós entre a lei do pecado e a lei do entendimento. Quem é crente tem como vencer essa batalha, porque tem Deus. Quem não é crente não tem como lutar essa batalha. Por quê? Porque não tem armas espirituais. Então ele não tem como vencer. Mas a batalha, ela vem através de dúvidas, decisões a serem tomadas. A batalha geralmente, primeiramente, é com nós mesmos, dentro de nós mesmos. E nós temos que se preocupar com essa batalha. E sempre haverá oposição.
Uma batalha é quando tem dois lados brigando. Então, se tem uma guerra, se tem uma batalha, existe alguém lutando contra nós. Lá em 2 Timóteo 3,12 fala assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, quando você quer fazer o que é certo, quer agradar a Cristo, você vai ter perseguição. Ah, pastor, então já sei, então não quero viver para Cristo mais. Não faça essa bobagem. Se nós queremos viver para Cristo, nós vamos ter perseguição? Vamos. Mas quando vem perseguição, quando vem o inimigo, quando vem o exército, Deus manda ajuda. Então, na realidade, quando estamos sendo mais perseguidos, é quando nós estamos mais fortes. Mas quando nós fugimos da luta, é quando nós estamos mais fracos. Porque se nós fugimos da luta, Deus vai mandar ajuda para a batalha. Não para aquele soldado que está correndo, fugindo, covarde e com o rabo entre as pernas. A ajuda não vai para lá, a ajuda vai para a batalha, na linha de frente. Então, na linha de frente vai ter problemas, vai ter dificuldade? Vai. Mas é lá que Deus manda seus exércitos, é lá que Deus manda as suas bênçãos, é lá que Deus manda a sua proteção, o seu livramento, o seu poder, é na frente de batalha. E não aquele que está tremendo de medo, escondido debaixo da cama, dizendo, oh não, e agora? O poder de Deus não vai para lá, vai para frente de batalha. Por isso que nós temos que encarar, entender que as batalhas virão, mas as batalhas são vencidas. Tá? Pedro fala assim, lá em 1 Pedro 4,12, ele fala, amados, não estranheis. Ou seja, não ache estranho, não fique surpreso, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então ele fala, olha, você está na batalha, vai ter provação, vai ter tribulação, vai ter dificuldade. Não fique surpreso. Não fique achando, o que é isso acontecendo comigo? Sabe o que é isso? É a batalha. É na guerra. Então, quando você está na guerra, vai ter prova, vai ter dificuldade. Mas Cristo vai estar do seu lado. Deus vai mandar os seus exércitos. Deus vai trazer livramento, vai trazer bênção, poder, força, ânimo. Para quem? Para quem está na frente de batalha. É como você, imagina o soldado sai do quartel, vai para a guerra. Chega na guerra, aí ele vai dizer, socorro, estão atirando em mim. Tu quer o quê? Que fosse fazer cosquinha em você? Foi? Ah, estão querendo me matar. Você está numa guerra. Claro que vai ter gente atirando em você. Claro que vai ter gente querendo lhe prejudicar, jogar uma bomba em você, capturar você, matar você. Você está em guerra. Então Pedro fala, não estranhe. Não fique surpreso como se algo estivesse acontecendo. Oh, mas por que isso? Estamos em guerra. E quando nós não percebemos que estamos em guerra, quando vem dificuldade, quando vem a prova, a gente corre e se esconde embaixo da cama. E embaixo da cama não tem poder, não tem bênção, não tem livramento, não tem nada disso. O poder está na frente de batalha. Então o lugar mais seguro para o crente é na frente de batalha. É na provação, na tribulação. Porque lá Deus vai estar. Ah, mas eu não quero isso, pastor. Então, corra. Corra para esconder embaixo da cama. Você não vai ter nenhuma proteção, nenhuma bênção, nenhum livramento. Não vai ter nada lá. Que Deus vai mandar o seu poder para frente de batalha. Então, tenha cuidado. Como toda guerra, existem exércitos, existem batalhas e existem prisioneiros. Prisioneiros. Lá em 2 Timóteo 2, o versículo 26 fala assim: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Aqui é Paulo falando para Timóteo que existe um tipo de crente, que são crentes desobedientes e rebeldes, que eles acabam sendo enlaçados, presos pelo diabo. E fala que são levados à vontade dele. São crentes que desobedeceram Deus, recusaram Deus, não quiseram nada, muitas vezes correram da batalha. O que acontece é que eles se tornam prisioneiros de quem? Do inimigo. Que é o inimigo? É o diabo. Vou ler de novo. A tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Agora note o seguinte, a tornarem a despertar, desprendendo-se. Quem que vai se desprender dos laços do diabo? A própria pessoa. Desprendendo-se. Não é o pastor que vai lá desprender ele.
Não é o seu pai e sua mãe que vai desprender. Não é, sabe o que vai desprender? Desprender-se. Nós mesmos nos enlaçamos. Como? Desobedecendo Deus, fugindo da batalha, escondendo debaixo da cama, por exemplo. Com cada ato de desobediência e rebeldia, o diabo vai lá e bota um laço. Dá uma rodada da corda. Dá mais uma volta. Aí daqui a pouco tem muito crente que parece uma múmia. Tá tudo assim, ó. Por quê? Está enlaçado. Laço de quem? Do diabo. Está preso à vontade de quem? À vontade dele estão presos. Prisioneiros de guerra. Estão lá, amarradinhos assim. E como é que se solta, pastor? A Bíblia fala, despertando e desprendendo-se. Por que despertando? Porque tem muito crente que está assim, ó, dormindo. Tem que despertar, tem que acordar. Para quê? Existe uma guerra. Existe uma batalha. E você está prisioneiro nessa guerra. Desperte, acorde, perceba. Aí quando você acorda, você se desprende. Como? Como é que você se prendeu? Não foi desobedecido. Não você, mas... Como é que aquela pessoa se prendeu, se tornou um prisioneiro enlaçado? Não foi pela desobediência? Então como é que você se desprende? Obedecendo. Você começa a obedecer e seguir e acatar a palavra de Deus, e aqueles laços vão caindo um por um e você se desprende. Então perceba, eu como pastor não posso desprender ninguém. Eu não posso chegar lá e fazer assim, ó, baba santa e paf, na sua testa e pum, você se desprendeu. Não, não é assim. Você que vai se desprender. Eu que vou me desprender. Como? Obedecendo. Quando desobedecemos, nós ficamos enlaçados, aprisionados. Quando nós obedecemos, o oposto acontece e os laços caem. Obediência é a maior arma que nós temos. Obediência à palavra de Deus. Na realidade, quando nós obedecemos à palavra de Deus, o diabo, ó, ele corre. O que fala lá? O que está na Bíblia? Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Como é que você resiste o diabo? Obedecendo. Como é que você se sujeita a Deus? Obedecendo. Você obedece a Deus, você se sujeita a Deus, você resiste o diabo. E o diabo corre. Se você não se sujeita a Deus, você não resiste o diabo, ele não corre. Ele chega lá com uma corda e começa. Está resistindo o diabo? Não. Está obedecendo a Deus? Não. Ele continua. O momento que ele vê você submetendo-se a Deus e resistindo a ele tira a corda toda e ó, fica a mula e vai embora. Ele fugirá de vós. Como? Resista ao diabo, submeta-se a Deus, obedeça a palavra. Senão a gente acabamos nos tornando prisioneiros. Prisioneiros. Segundo Timóteo 3, porque deste número, ou seja, dos inimigos, o texto fala dos inimigos, dos desobedientes, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Desse texto aqui, só quero trazer o seguinte, levam cativas. O que é cativa? Presa. Eram pessoas, não eram demônios, não era o diabo, eram pessoas más, pessoas enganadoras, pessoas com uma lábia muito bonita, uma conversa muito boa, falsos profetas, falsos mestres. Levavam cativo, como? Ensinavam coisas contrárias à palavra de Deus, e o resultado é que as pessoas ficavam cativas, prisioneiras, pelo falso ensino, por coisas que não estão na Bíblia. Tá? Então, toda guerra vai ter exército, toda guerra vai ter batalha, toda guerra vai ter prisioneiro, e toda guerra vai ter soldados. Vai ter soldados. 2 Timóteo 2,3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que nos alistou para a guerra. Olha só quanta referência de guerra. Que nos alistou. No Brasil tem alistamento militar. 18 anos, todo jovem tem que se alistar no exército. Aqui fala que Cristo nos alistou, nos convocou, nos colocou no exército.
Aqui fala sobre como bom soldado, fala ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Ninguém que luta para a guerra, o soldado está na guerra, está lá, né? Estão atirando nele, ele está atirando no povo, aquela coisa toda, a guerra, mata, morre, tudo bem. Aí ele para no meio e fala, eita, sabe uma coisa? Eu esqueci de fazer uma coisa lá em casa. Dá licença aqui, eu vou ali e volto já. Não, ele não faz isso. Sabe o que é? É que meu patrão está me chamando, eu tenho que ir lá dar uma olhada porque o patrão está me chamando, sabe? Então, ó, eu vou deixar a guerra aqui, eu volto já, viu? É o que está dizendo aqui. Paulo fala, nenhum soldado que milita se embaraça com as coisas desse mundo. Se embaraçar quer dizer se envolver, se enrolar. Se nós somos soldados de Jesus Cristo e nós temos uma guerra que é muito real, nós não temos que ficar vivendo para este mundo. Agora entenda, eu não estou dizendo que é para você só largar emprego, largar estudo, largar trabalho, largar família, largar... Não, 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 não. Isso faz parte, tá? Você vai no exército, tem gente que faz tudo. No exército tem cozinheiro, tem mecânico, tem engenheiro, tem que consertar carro, tem tudo. No exército tem tudo. Mas todos estão trabalhando na guerra. Tá? Quem é que vai cozinhar a comida dos soldados? O soldado cozinheiro. Quem é que vai consertar as pontes para atravessar? O engenheiro. Quem vai levar a comida e a munição? O motorista. Tudo isso está no exército. Mas está todo mundo trabalhando na guerra. Então, quando nós temos nossas famílias, nossos trabalhos, nossos estudos, nossas coisas, não é um ou outro. Isso faz parte da guerra. Isso faz parte da batalha. E nós temos que manter o foco na batalha e não nas coisinhas. Tá? Por exemplo, está na guerra lá, aí está lá o cozinheiro fazendo cuscuz com ovo no café da manhã dos soldados. Aí o inimigo chega e atacou o quartel. Deixa eu só acabar com esse cuscuz para não queimar. Vou já ir. Não, 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 não. Quando o quartel é atacado, ele larga tudo. Deixa queimar o ovo, deixa estragar o cuscuz, quer nem saber. Larga tudo, pega a arma e vai combater. Mesma coisa o motorista, o enfermeiro, o médico. Quando chega na hora de lutar, eles largam tudo e vão para a briga. A mesma coisa com a gente. Não é para a gente deixar as nossas responsabilidades. Isso faz parte da batalha. Mas temos que ter o foco, o entendimento fixado que há, de fato, sim, uma batalha a ser lutada. Então, há soldados e devemos ser bons soldados. Na verdade, nós somos soldados. A diferença é nós somos bons soldados ou nós somos maus soldados. Mas soldados nós todos somos. Então, temos que ter prioridades. A prioridade é a batalha espiritual. O resto é tudo ferramenta. E por último, toda guerra, como toda guerra, a guerra espiritual tem exércitos, ela tem batalhas, ela tem prisioneiros, ela tem soldados e o melhor de tudo, toda guerra tem um vencedor. Toda guerra tem um vencedor. Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Toda guerra tem vencedores. E nós já sabemos quem são os vencedores. Somos nós. Deus ganha, Jesus ganha, o nosso lado ganha. Então estamos lutando uma guerra que nós sabemos que nós já vencemos. Note que fala, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Não está dizendo seremos, somos. Se você está no exército de Deus, você já é vencedor. Não é que você vai ser um dia, você já é. Somos mais do que vencedores. Mais, já somos. 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já temos a vitória. Nós sabemos quem vai ganhar. Então nós temos que lembrar e entender que a guerra ela é gigantesca e nós temos um papel importante nela. Lute. Vamos lutar. Vamos batalhar. Não estejamos desprevenidos como o pessoal lá no início da Segunda Guerra Mundial, que estava em guerra, mas ninguém fazia nada. Estava todo em guerra, mas estava vivendo na maior tranquilidade. Plena guerra. Pois é. Enquanto a Inglaterra pensava no que ia fazer, o inimigo estava conquistando mais terra, se preparando mais, se fortalecendo mais. Então vamos estar prevenidos. Sejamos bons soldados de Jesus Cristo.